Legal. Ana Paula Rodrigues, mais uma vez e sempre, Mayra de Jaimo conosco. Isso, porque agora há pouco teve entrevista coletiva da Prefeitura de São Paulo. Apresentação de dados de mais um inquérito sorológico, coletiva comandada pelo prefeito em exercício de São Paulo, Ricardo Nunes, e quem trouxe os dados foi o secretário de Saúde, o Edson Aparecido. A Mayra acompanhou e vai trazer os números agora. Diga aí, Mayra, boa tarde. Oi, de Jaimo. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos os ouvintes. Olha só, então, de acordo com os dados apresentados hoje, a Prefeitura está estimando que 1 em cada 3 paulistanos já tiveram contato com o novo coronavírus. A prevalência, então, foi de 33,5%. Isso dá mais ou menos 4 milhões de pessoas que já tiveram contato, então, com a Covid-19. A gente tem sobre isso a palavra do secretário de Saúde, Edson Aparecido. Nós tivemos um resultado de que hoje a cidade de São Paulo, 33,5% das pessoas, tiveram contato com a pandemia, tiveram contato com o vírus na cidade, podendo chegar a 37% das pessoas na cidade. Um número altíssimo, altíssimo. E já é bem maior do que no último inquérito sorológico, que era de 25%. E segundo Edson Aparecido, isso tem muita influência da P1, essa variante de Manaus que acabou se espalhando bastante em todo o Brasil. Só que 56% das pessoas não apresentaram sintomas, como destacou também Edson Aparecido. Nós detectamos um aumento, que normalmente foi na casa de 40% os assintomáticos, saltou agora para 56,1%, muito em função de que, como nós dissemos nos gráficos anteriores, a P1 houve um aumento muito elevado em jovens adultos que apresentam menos sintomas. Então, portanto, contraem o vírus, apresentam menos sintomas e tem, portanto, um perigo maior de contaminação das demais pessoas. Eu estava até conversando com o repórter Lucas Josino agora há pouco, porque a gente até se pergunta se a gente já pegou, né? Porque a incidência é muito alta, o número de assintomáticos também é muito alto, então muita gente que acha que não pegou já deve ter tido contato sim com o vírus. E esse inquérito foi feito só com pessoas que ainda não foram vacinadas. A maior prevalência, então, foi entre pessoas de 18 a 34 anos, nas áreas que têm IDH médio ou baixo e que não fizeram uso das medidas preventivas. Então, entre os que seguiram as restrições, o contágio foi menor, como também disse o secretário municipal de saúde. Aquelas pessoas que disseram não restringir nenhum tipo de contato, a prevalência e a contaminação é muito superior àquelas que disseram que não têm contato com amigos e familiares, exceto com os que moram, Salta de 31,6 para 43,3 aquelas que dizem que não fazem nenhuma restrição de contato. Em relação às zonas da cidade, a incidência chegou a 39% na zona sul, 33% na zona leste, 29% na sudeste, e 34% na zona norte, na divisão ali feita pela prefeitura. Já entre os professores, a prevalência foi de 27%, segundo o secretário Edson Aparecido, similar ali à da população em geral. Então, esse é o inquérito sorológico que foi apresentado hoje. A Prefeitura também falou de uma queda de casos que vem acontecendo aí nos últimos dias, nas últimas semanas. A gente está em um momento agora de estabilidade, mas mesmo assim com números bem maiores de casos em relação ao pico em 2020. Sobre isso também falou o secretário Edson Aparecido. Observa-se também que agora nós temos uma estabilidade, mas ainda uma estabilidade num patamar muito alto, o que revela a necessidade e um alerta de preocupação, porque esse patamar, vocês podem ver, que é inclusive superior ao pico da pandemia em 2020. Nós temos o dobro de casos confirmados em 2021, comparado com 2020, Ou seja, estamos melhorando, a gente está numa situação um pouco melhor do que a gente estava em março, por exemplo, em abril, mas a situação ainda é muito grave, ainda é pior do que a gente teve no ano passado, inclusive o número de casos em 2021 já supera todo o ano de 2020, então não é hora de se descuidar.
Também foi falado sobre a questão da vacinação, então a cidade de São Paulo vai vacinar as grávidas e puérperas com comorbidades a partir de segunda-feira com a vacina da Pfizer, porque a Coronavac está reservada só para a segunda dose e a AstraZeneca tem essa restrição por parte do Ministério da Saúde, da Anvisa, para não vacinar grávidas e puérperas. Então, Pfizer a partir de segunda-feira. Além disso, as questões relacionadas à xepa da vacina também foram alteradas. Então, agora, quem pode tomar essas doses remanescentes são os profissionais de saúde e pessoas com comorbidades acima de 18 anos. É só ir lá na UBS e fazer o cadastro. Então aí, vacinação de grávidas retomada na segunda-feira, com doses da Pfizer e doses da Coronavac. A partir da semana que vem, por enquanto não tem Coronavac para a primeira dose e Pfizer não voltou a ser usada, né? Ainda não está à disposição da capital e nem do estado. Agora, isso que a Mayra falou, né, que destacou da fala do secretário Edson Aparecido é importante, Joel, e a gente já havia falado isso aqui ontem também, com base nos dados do estado. A gente está vendo queda de mortes, queda de novos casos, queda de internação, o que é muito bom. Mas a gente não consegue sair de um patamar muito alto, né? A gente está ainda com o estado, me corrija se eu estiver errada, Mayra, que você acompanha isso todo dia. O estado com 78% de ocupação de leitos e a Grande São Paulo 76%. E a gente não consegue descer disso já há algumas semanas e o secretário Edson Aparecido falou a mesma coisa em relação à capital, né? Agora, é interessante levar em consideração também que mesmo a gente não descendo, nós estamos estáveis e com uma flexibilização muito maior do que a que havia há algum tempo. Sim, não com é? certeza. Então, acho que isso tem que ser levado em consideração também, que mesmo com essa flexibilização, os números não pioraram. A gente já está em 4 semanas, né, de fase de transição. Já era para ter aparecido. Né? Então, exatamente, o que quer dizer que a gente está no patamar bom exatamente, de controle, né? Já era para ter aparecido alguma consequência negativa. Então, por isso, Ana, que eu estou com muita fé que se houver uma terceira onda, essa onda não vai ser tão pesada como foi essa segunda. Como está sendo essa segunda. Esse número é surpreendente, esse que foi apresentado no inquérito sorológico da Prefeitura, de 33,5% de prevalência. Essas pessoas, quer queira, quer não, elas têm uma certa imunidade. Não estão totalmente protegidas, exatamente, mas elas têm uma certa imunidade. Isso é inegável. Você junta isso ao fato de já termos muitos grupos aí problemáticos, arriscados, né, grupos de risco mesmo já vacinados, e também, aliado a isso, nós temos uma estrutura muito maior hospitalar, com usina produzindo oxigênio, mini usinas produzindo oxigênio, com mais leitos de UTI, uma certa programação para que esses sedativos todos sejam distribuídos e outras coisas mais. Sem falar que o mundo já vem aprendendo a lidar com essa doença. Então eu acho, olha, do fundo do coração, eu acho que daqui para frente nós vamos enfrentar algumas ondas, mas não ondas tão terríveis como foram essas passadas, principalmente a segunda. Acho que nós temos muito mais condição para administrar esse problema daqui para frente. E aliado a tudo isso que eu coloquei, nós temos o fato das vacinas estarem chegando aqui. Há uma previsão muito boa, muito grande, principalmente do mês de julho para frente, de nós termos uma quantidade considerável de vacinas aqui. Então acho que são coisas boas que estão acontecendo. Eu faço questão de colocar isso para que vocês vejam o cenário de forma mais ampla, de que nem tudo está perdido não, viu? Que dá para a gente tocar, dá para a gente ir seguindo. O mais importante é o infectado, o doente, ter condição de ser atendido. Eu falei ontem, o pior cenário é o cidadão se infectar pela doença, sofrer com sintomas e não ter um leito disponível para ele. Exatamente. Hoje já há essa possibilidade. Então, se a pessoa adoecer hoje, ela tem condição de ter um atendimento digno, um atendimento à altura. Então, nós lutamos muito para chegar nesse ponto. Espero que daqui para frente a gente tenha condição de seguir administrando o problema, sem ver aquele caos que nós vimos no mês passado, principalmente no retrasado aqui em São Paulo e lá em Manaus também, em tantas outras partes do país, né? Vamos ver a região sul também, que sofreu pra caramba, pessoas morreram asfixiadas, morreram por faltas de leito. Acho que não viveremos mais isso. Tomara. Eu tenho esse sentimento não de ficar viajando na maionese, ficar olhando pro céu, tive uma visão, acho que vai ser tudo bem daqui para frente, mas analisando os fatos como um todo. Posso estar errado? Posso, mas eu acho que não. Acho que nós teremos um futuro mais confortável daqui para frente. Mayra, muito obrigado, querida. Valeu, Mayra. Valeu, gente. Um abraço.